Eu cumprimento aos queridos e amados irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria podermos estarmos aqui, de realizar esta pré-aula da lição de número 8, que está com uma temática muito maravilhosa, que é o lugar santíssimo. E fazendo uso da crítica textual, nós vamos passar o nome dele em hebraico, dessa expressão do lugar santíssimo. Então você vai pronunciar Kodesh HaKodashim. Nós aprendemos que o lugar santo é HaKodesh, e agora o lugar santíssimo você vai pronunciar Kodesh HaKodashim. Muito bem. E antes de adentrarmos a aula, nós iremos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar esta pré-aula. Amém? Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu filho, a tua filha que está nos acompanhando através desta pré-aula, Senhor, que te possa abençoar as suas vidas, seus familiares, seus sonhos, seus projetos, como também se eles necessitam de um milagre, Senhor, opera o milagre, a bênção e a vitória, Senhor, a cura, Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome. No nome poderoso de Jesus Cristo, Pai Celestial, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe a todos. Então, nós estaremos fazendo a leitura do texto áureo desta aula, que diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, Hebreus capítulo 9 e o verso 3. Verdade prática: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Muito bem, vamos para a leitura bíblica em classe, que está registrada em Êxodo capítulo 26, verso 31 a 35, capítulo 9 de Hebreus, versos 1 a 5, Mateus capítulo 27 e o verso 51. Êxodo capítulo 26, verso 31 a 34 diz: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5. Ora, também o primeiro tinha ordenado de culto divino, e um santuário terrestre. Verso 2. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória
que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Mateus capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Muito bem, nós vamos para o objetivo geral, que diz explicitar que temos a liberdade de entrar no lugar santíssimo. Objetivos específicos: destacar o véu do lugar santíssimo, mostrar o propósito do véu interior. Terceiro, salientar como era o lugar santíssimo. Muito bem, nós vamos para a introdução, e nesta introdução vamos dizer o seguinte, que o lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. O que nós estudamos até aqui, de todas as lições anteriores, e agora nesta lição do lugar santíssimo, está presente os limites que os filhos de Israel tinham como povo, e depois os sacerdotes, e também o sumo sacerdote. Então cada um tinha que observar os seus limites, para não ultrapassar os seus limites. Então, é um exemplo para cada um de nós, que nós, na igreja do Senhor, fazendo parte, cada um de nós temos as nossas responsabilidades, temos os nossos limites, para que nós não venhamos a sofrer consequências terríveis. Então é muito importante, lembramos que Arão perdeu 2 de seus filhos porque eles ultrapassaram seus limites e foram consumidos. Uzá também foi consumido quando Davi intentou levar a arca para Jerusalém de forma errada. Então, é uma observação que nós precisamos ter com respeito às coisas de Deus. Tem que ser por amor, com temor, para que nós possamos ir bem na presença do Senhor nosso Deus e do seu Santo Filho, Jesus Cristo. E é bem verdade que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das palavras que Jesus nos tem dito, através das palavras contidas na Bíblia Sagrada. Então o Espírito de Deus nos faz lembrar, para que possamos observar. Amém? Então nós vamos para o tópico de número 1. O véu do lugar santíssimo. Então a primeira coisa que nós iremos comentar é acerca do véu. O item de número 1 diz: o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. O véu era uma cortina feita de linho fino branco, entretecido com fios de cores azul, púrpura e carmesim. O propósito desse véu era separar o lugar santo do lugar santíssimo. Êxodo 26, verso 33. E eu quero já passar para os irmãos
passar para você que está participando deste vídeo, fazendo uso da crítica textual, acerca da palavra original do véu. Então nós temos aqui a palavra que, se nós fôssemos ler no português, seria paroquete. Mas no hebraico a pronúncia é parorrete. Parorrete. Embora a transliteração seja um K, esse K, às vezes, ele tem o som de Rá. E justamente nesta palavra, ele tem o som de Rá. Certo? Então a pronúncia é parorrete, que se traduz por véu e cortina. Tá? No grego, equivale então a palavra no grego de katapétasma. Katapétasma, que significa véu, cortina. Uma vez dado esse significado, nós vamos voltar aqui neste item de número 1, né, que o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então esse véu, ele também preservava a vida dos próprios sacerdotes, porque o sacerdote, ele não poderia entrar no lugar santíssimo. A Bíblia nos revela isso. Então havia um limite para os sacerdotes. Então já vimos que havia um limite para o povo, havia um limite para os sacerdotes, e somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, ainda assim mesmo com restrições. Não era a hora que ele queria, não. Tá? Nós vamos ver isso logo mais à frente. Então, o véu era uma barreira, era como uma barreira ao livre acesso à presença de Deus. Então, o lugar santíssimo, ele representava mais do que nunca a presença de Deus. Porque Deus se manifestava entre os querubins, né, da arca do testemunho, a arca da aliança. Muito bem. Nós vamos para o item de número 2 deste primeiro tópico. O véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Deus ordenara que se bordassem no véu à mão as figuras de querubins. Então nós temos aí os querubins que estava presente ali no lugar santíssimo, através de uma figura bordada ali no véu. E nós vemos, e alguém poderia questionar, alguém poderia arguir, por que bordar ali querubins? Né? Porque isso significa que o trono de Deus, né, é protegido ali pelos querubins. No passado, vemos que Satanás, ele se rebelou contra Deus e foi lançado por terra. Ele era um querubim, queria ser igual a Deus, e Deus o lançou por terra. Muito bem. Nós vamos, terminando este item 2, o véu, vamos para o item 3 deste primeiro tópico, o véu e o trançado de seus fios. Muito bem. O que significaria o véu e o trançado de seus fios? Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificavam o Senhor Jesus, como nós já vimos em lições anteriores.
E não somente o Senhor Jesus, mas tipificava também a igreja do Senhor. Tipificava, então, Jesus e a sua igreja, que somos nós, né? Graças a Deus. Os tecidos que constituíam o véu que demarcava o lugar santo e o santíssimo é símbolo do caráter santo e pleno de nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta a sua divindade, a púrpura, a sua realeza. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias, aleluia, glória a Deus. Muito bem. A branca para a sua santidade, o carmesim para a sua obra expiatória por toda a humanidade. Muito bem. É muito bom nós falarmos dessas cores novamente, das cores das cortinas ali presentes no tabernáculo, porque tem a sua simbologia e é muito importante nós revivermos isso. E é importante ressaltarmos que o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, verso 19 e 20, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja bem que ele está aqui, olha, nos revelando que Jesus, que ele nos consagrou pelo véu. E o que é esse véu? O que tipificava esse véu? Olha só o que ele nos revela, o autor aos Hebreus. Isto é, pela sua carne. Aleluias. E ele entregou a sua carne por nós na cruz do Calvário. Muito bem. Nós vamos para o tópico de número 2, o propósito do véu interior. Então nós já vimos o nome véu no original hebraico, não é? Assim como o lugar santíssimo. E ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Ninguém. Em Hebreus, então, o véu tipificava a carne de Cristo, que encobria a presença divina em seu corpo. No item 2 deste segundo tópico, o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. Então, somente o sumo sacerdote ele podia entrar ali. Isso nos dá lições preciosas, irmãos. Cada um de nós temos os nossos limites na vida, na casa do Senhor. Cada um de nós temos os nossos limites, temos as nossas responsabilidades, temos os nossos deveres. E é importante nós observarmos isso, não queira ultrapassar os seus limites. Devemos respeitar o pastor da igreja, o anjo da igreja. Apocalipse, no seu capítulo 2, ele fala sobre as 7 igrejas da Ásia. E fala ao anjo da igreja que está, seja em Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira e as demais. Então, temos que respeitar ao anjo da igreja, ao pastor da igreja.
E ele, por sua vez, diante de Deus, ele tem os seus limites. Então ele tem a sua responsabilidade diante de Deus, de conduzir o rebanho do Senhor. Mas nós temos que respeitá-lo. Nós vamos para o item de número 3, deste segundo tópico. O véu indicava o caminho à presença de Deus. Então, logo depois do véu, estava a presença de Deus. Estava a presença de Deus. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele podia entrar então ali no lugar santíssimo uma vez por ano, chamado o Yom Kippur, o dia do perdão. Porque Deus iria perdoar os seus pecados dele, como também o pecado do povo de Israel. Então no sétimo mês, no 10º dia, ele iria entrar ali. Iria fazer expiação pelos seus próprios pecados e o pecado do povo de Israel. Se houvesse sacerdotes até o dia de hoje, o Yom Kippur, em 2019, a título de informação, aconteceria no dia 8 de outubro, ao pôr do sol do dia 8 de outubro, ao pôr do sol do dia 9 de outubro. Se houvesse ainda o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, seria isto. Os judeus guardam essas datas até o presente, até os dias contemporâneos a nós. Mas eles já não celebram isso como na época que tinham os sacerdotes, que se acabou por ocasião da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, conforme profetizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele ofereceu-se uma vez a si próprio para expiar os nossos pecados, para nos perdoar. O sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo mediante o sangue da expiação. Se ele não entrasse ali com o sangue da expiação, ele seria consumido. Então veja a responsabilidade. Todos nós que exercemos funções na casa de Deus, precisamos observarmos os mandamentos do Senhor. Então hoje a obra expiatória de Jesus é o único meio que temos para chegarmos à presença de Deus. Então, mediante a obra expiatória de Jesus. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. E 1 Timóteo capítulo 2, 5, ele diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o perfeito mediador. Nós vamos para o tópico de número 3. Como era o lugar santíssimo? Era um lugar quadrangular, tinha aproximadamente 5 metros de largura, 5 metros de comprimento e 5 metros de altura. É uma medida aproximada, mas eram medidas iguais. Comprimento, largura e altura. Então era um cubo. Muito bem. As medidas usadas eram medidas em côvados,
que literalmente seria do cotovelo ao dedo médio. Do cotovelo ao dedo médio. Aproximadamente 50 centímetros. Bom, o lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Então tinha um único mobiliário, a Arca da Aliança. Só que tem uma coisa, dentro da arca tinha algumas coisas que, na própria leitura que já fizemos no princípio da aula desta preleção, ela indica para nós os objetos que estavam dentro da arca. Logo depois do véu, então tinha, vamos aqui, Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5. Ele fala que no verso 3 de Hebreus capítulo 9, ele fala, olha, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. É muito importante nós observarmos que, quando fala Santo dos Santos, ele usa o termo tabernáculo. Quando fala o lugar santo, que é a primeira parte, ele fala santuário, tá? E às vezes ele fala primeiro tabernáculo, falando também do lugar santo. E o segundo tabernáculo, ele está falando do lugar santíssimo. Então Hebreus, ele usa essas expressões, tá? Essa variação das expressões do lugar santo e do lugar santíssimo. Bom, então diz aqui, olha, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso, estava na arca do concerto. Estava o quê? Um vaso de ouro que continha o maná. E a vara de Arão que tinha florescido. E as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Então ali estava, né? E também o livro dos mandamentos ao lado. Então estava presente ali no lugar santíssimo. Muito bem. Então é importante nós observarmos, como diz aqui no item 2 desse último tópico, que a Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus. Então, por isso que qualquer pessoa que entrasse lá que não fosse o sumo sacerdote era consumido. Então, no Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, porque Deus habitava no meio do seu povo, no povo de Israel, ali no tabernáculo, ali no lugar santíssimo. E na Habrit Hadashah, que é o Novo Testamento em hebraico, essa imagem revela o que Paulo escreveu aos Efésios, então, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, verso 17 a 19. Certo? Agora no item 3, diz, olha, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? Então nós já vimos, o lugar santo é a antessala do lugar santíssimo.
né, que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus Santo e Glorioso ali estava. Então, irmãos, não vamos desprezar a salvação que Jesus Cristo tem nos dado. Não vamos desprezar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não vamos desprezar. Porque os que desprezam perdem a sua salvação. E o apóstolo Pedro, no capítulo 5, verso 8, primeira epístola de Pedro, diz que o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus, ele ensinou uma fórmula de como nós vencermos. Ele disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós concluímos esta pré-aula dizendo que o lugar santíssimo representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. E que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. E quando Jesus, na cruz do Calvário, entregou o seu Espírito a Deus, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Então hoje nós temos liberdade, temos ousadia e confiança. Jesus foi o sumo sacerdote perfeito. Que maravilha, né, irmãos? A gente pode dobrar o nosso joelho em nosso lar, em nossa casa, na casa do Senhor, orarmos ao Senhor e nós sentirmos a presença do Senhor nosso Deus. Porque nós entramos no lugar santíssimo. Porque nós entramos na presença de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que você tenha aprendido algo maravilhoso através desta pré-aula. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Até a próxima pré-aula, Jesus assim permitir. A paz do Senhor.